Bom, alunos do nono, né? A gente vai continuar nessa aula potenciação, certo? Eu vou colocar algumas questões, você vai procurar rever as aulas anteriores, onde trata da definição e das regras da potência, certo? Então, para não adiantar muito conteúdo, ficar uma coisa muito extensa, né? Eu já coloquei para vocês em outras aulas que as aulas serão mais curtas. Então, você vê com mais rapidez, né? Não chega a ficar um vídeo cansativo, não é uma aula cansativa, não é uma aula muito longa, e a gente consegue fazer, né, os tópicos menores, né? Então, essa aula de hoje envolvendo potência não é o início da potenciação. Nós já temos aulas anteriores falando da definição, o que vem a ser a potência, como é que é o cálculo de uma potência e as regras da potenciação, certo? Então, vou colocar um exercício, né, e a gente vai respondendo as questões para ver se tira as dúvidas de vocês, certo? Então, aqui nós teremos exercícios resolvidos. Então, digamos o primeiro. Essa primeira questão for calcule os valores abaixo. Então, nós temos, digamos, 2 elevado à quarta. Na letra B, vamos colocar, digamos, 2 elevado a menos 3. Na letra C, vamos colocar 5 elevado a 0. Na letra D, vamos colocar 6 elevado a menos 2. Na letra E, vamos colocar 5 elevado a 1 meio. Na letra F, digamos, 3 elevado a 1. Na letra G, digamos, 3 elevado a menos 3. Na letra H, digamos, nós vamos ter, digamos, 8 elevado a 2. Então, gente, essa seria uma questão das mais diretas que nós teríamos, certo? Ou seja, das mais básicas, das mais fáceis de serem entendidas. Porque a grande dificuldade que eu encontro junto a vocês é o aluno ler a questão e entender o que a questão quer que ele faça. Para isso, ele vai ter que entender o enunciado da questão e sobre o que a questão se trata, né? E, logicamente, saber a regra que envolve, né, os itens que ele vai responder. Então, calcular valor é determinar valor mesmo. Então, nesse tipo de questão não tem letra, certo? O que pode acontecer seria você colocar a resposta em forma de potência ou a resposta em forma de número mesmo. Por exemplo, é um 2 elevado a 2, ou então é um 4, que é o que representa 2 elevado a 2. Então, esse tipo de questão, ela quer que você realmente resolva e calcule o valor, indique o valor, certo? Então, nós temos 2 elevado a 4. Como é que você calcularia essa letra aqui? O que é um 2 elevado a 4? Né? Que é uma potência. E potência, a definição dela diz que é um produto de fatores iguais à base. Gente, o termo fator quer dizer o quê? Números que se relacionam através de uma multiplicação. Que no caso, esses valores que estão se relacionando é que são chamados fatores, certo? Então, se potência é um produto de fatores iguais, eu vou ter um produto de números que se relacionam sendo iguais. Iguais a quem? A base. Então, nessa expressão, nós temos uma base 2 e um expoente 4. Então, esse aqui é um produto de fatores iguais à base. Então, nós temos 2, 2. Vamos só colocar um pouco mais aqui. 2, 2. Então, nós temos um produto de base 2, porque é igual à base. Esses fatores que estão se multiplicando são iguais à base, certo? Então, você vai só agora relacionar esses produtos e determinar o valor, né? Então, 2 elevado a 4 seria um produto de 2 multiplicado com o próprio 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O que é 2 elevado a menos 3? Aqui já pega a regra de qualquer base que seja positiva ou negativa, mas expoente negativo. Nesse caso, o que você faz? Você representa a base como um número fracionário e toda base que não apresentar denominador, ela é inteira. Todo número inteiro, ele possui como fração, na hora de você representar, um denominador 1.
Então, todo valor inteiro para você representar como fração, você bota uma barra de fração e denominador 1. Como é que eu leio isso aqui? Isso aqui é 2 inteiros. 2 sobre 1, não é 2 inteiros a leitura dessa fração. Então, você pegou o 2, representou como fração e coloca o expoente menos 3. O que o expoente negativo manda você fazer quando você quer calcular? Você faz o inverso da base. Então, você agora coloca 1 sobre 2 e esse expoente deixa de ser menos e passa a ser mais. Então, quando eu pego a base e faço o inverso da base, o que é inverso? É trocar a posição. Denominador sobe, vira numerador, numerador vira denominador, certo? Então, você troca as posições, isso aqui é dar o inverso dessa base, e quando você troca as posições, o menos passa a ser mais. E agora você aplica a mesma regra. O que é 1 meio elevado à terceira? É 1 multiplicado com 1 3 vezes e 2 multiplicado com o próprio 2 3 vezes. Então, aqui eu vou ter um produto de fatores iguais a quem? A base. Se a minha base é 1, os fatores são iguais a 1. Se a minha base é 2, os fatores são iguais a 2. Multiplicado quantas vezes entre si? 3 vezes. E agora você já sabe que potência de base 1 não importa o expoente. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1000. O resultado sempre vai dar 1. Porque 1 multiplicado com 1 é 1. 1 multiplicado com 1 é 1 e nunca para de ser 1. Então, toda a base 1 elevada a qualquer que seja o expoente só dá resultado 1. E aqui 2 multiplicado com 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, meu resultado é 1 sobre 8. E agora a letra C é muito fácil, 5 elevado a 0. Qualquer que seja a base, certo? Positiva, negativa, fracionária, decimal, qualquer que seja a base elevada a 0 vai dar resultado 1. 1 acompanhado de quê? Do sinal que essa base tiver. A base não tem nada, então é porque ela é positiva. Vai dar 1 que positivo. Se a base fosse negativa, quando a base está solta, sem parêntese nenhum, então o resultado sempre vai dar 1 com o sinal que antecede. Se aqui fosse menos 5 elevado a 0, daria menos 1. Como é só 5 elevado a 0, vai dar 1 e esse 1 é positivo porque o 5 é positivo, certo? Então, toda a base elevada a 0 dá resultado 1. E quanto é 6 elevado a menos 2? É o mesmo caso da letra B. Quando o expoente é negativo, você representa essa base em forma de fração, né? Continua com o expoente menos 2. Agora, você dá o inverso dessa base, você troca as posições. No lugar de 6 sobre 1, que é os 6 inteiros, você passa a ter 1/6. E no lugar de menos 2, você passa a ter mais 2. Então, quando você pega uma base, você faz a inversão dos termos da base. Quando você faz essa inversão, o menos passa a ser mais e você pode calcular normal. Então, o que seria 1 elevado a 2? Seria 1 multiplicado com 1 duas vezes. E 6 elevado a 2, que é 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Então, aqui você já sabe potência de base 1, não importa o expoente. Eu poderia nem fazer isso aqui, já colocar resultado 1. E 6 vezes 6 dá 36. Então, aqui eu tenho 1, 36 avos, certo? Letra E, 5 elevado a 1 meio. O que vai acontecer quando a base, qualquer que seja ela, está elevada a um expoente fracionário? Então, você cria o radical, essa base passa a ser o radicando, esse numerador passa a ser o expoente e esse denominador passa a ser o índice do radical. Então, o que você tem aqui? Você tem um radical de índice 2 e a base, aliás, essa base 5, ficou radicando 5. E esse numerador 1 ficou expoente 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma raiz quadrada de 5 elevado a 1. E poderia ser colocada só assim, raiz quadrada de 5, certo? Isso aqui não é número nenhum, isso aqui é o mesmo 5. E agora a letra F, 10 elevado a 1. Se toda base elevada a 0 dá 1, toda base elevada a 1 dá igual à própria base, certo? Quanto é 3 elevado a menos 3? 3 elevado a menos 3 recai nas mesmas regras de letra B e letra D. Você representa o número 3 em forma de fração e esse expoente continua sendo menos 3. Agora, você faz uma troca dos termos, você dá o inverso dessa base, passa a ser 1/3, e com o inverso, o expoente que é menos passa a ser mais. Então, aqui você teria um produto de 1 com o próprio 1 3 vezes, e 3 com o próprio 3 3 vezes. Então, aqui você tem 1,
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, aqui você tem 27 avos. Deixa eu colocar aqui, dá melhor de você entender. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um produto de 3 com o próprio 3 vezes. Só voltando, potência de base 1, não importa o expoente, sempre dá resultado 1. E o 3, a terceira, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 multiplicado com 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 8 ao quadrado é uma regra igual à letra A. Ah, a minha base, qualquer que seja ela, mas o expoente é positivo, então multiplica a base com ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente indicar. Então, é 2 vezes, então é 8 multiplicado com 8 duas vezes, que vai dar 64, certo? Então, essa questão primeira seria em relação a você calcular valores, né, de potências. Sejam elas potências de expoente positivo, de expoente negativo, de expoente zero, de expoente 1 ou de expoente fracionário, certo? Então, digamos que a gente vai colocar a segunda questão, né? Então, segunda questão, aplicando as propriedades da potenciação, calcule. Se a primeira questão só quer que você calcule valores aplicando só a definição de potência, já a segunda questão quer que você aplique propriedades da potenciação para calcular valores, né, de sentenças dadas. Essa questão aqui vamos fazer só letra A e letra B, e o resultado, a continuação dela, outros resultados de outras letras, né, de outras propriedades, vai pegar outra aula. Como eu falei, eu quero que você tenha aulas curtas, mas tenha aulas breves que você pode visualizar, pode entender, pode perguntar e pode, né, responder questões, certo? Então, em questões que pedem que você aplique propriedades da potenciação, certo? Como é que você vai responder? Digamos que você tem uma letra A. Eu tenho 2 à terceira multiplicada com 2 e 2 ao quadrado, certo? Como é que eu faria isso aqui? Esse aqui pega a propriedade de potências de mesma base, produto de potência de mesma base. Como é que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Toda base que não apresentar expoente é expoente 1. Então, 3 mais 1 mais 2. E aí você tem 2 e efetua essa soma. 3 mais 1, 4 mais 2, 6. 2 elevado a 6. Se você quiser responder isso aqui em forma de valor numérico mesmo, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria um produto de 2 com ele mesmo, quantas vezes? 6 vezes, certo? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 multiplicado com 2, 16. 16 multiplicado com 2, 3, 2. 32 multiplicado com 2 dá 64. Então, o produto final é 64. Que propriedade foi essa que nós usamos para responder a letra A? Foi produto de potências de mesma base. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? A propriedade diz que toda vez que você for relacionar uma potência com outra, certo? Através de um produto, e elas têm base iguais, você pode conservar a base e somar os expoentes, certo? Só vou lembrar aqui, gente, que esse expoente pode ser positivo ou negativo. Nós temos que dominar os inteiros para que a gente possa efetuar essa soma, certo? Mas aqui no caso todos eles são positivos, é só a soma de 3 mais 1 mais 2. 3 mais 1, 4 mais 2, 6. E 2 elevado a sexta seria um produto de 2 com o próprio 2, 6 vezes, né? Que nos deu 64. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 multiplicado com 2, 16, 16 multiplicado com 2, 32, 32 multiplicado com 2, 64, certo? Então, vamos ficar só até essa letra A, né? Para não ficar muito cansativo, mas eu quero que você entenda, né? Chama atenção para as potências de expoente positivo, potências de expoente negativo, potência elevada a zero, que toda e qualquer potência, toda e qualquer base elevada a zero dá resultado 1. Potências, toda e qualquer elevada a 1 vai dar a própria base como resultado. Então, potências elevada a 1
o resultado é a própria base. Potências de expoente fracionário você transforma em radical, certo? Por exemplo, só para dar uma ênfase maior aqui na letra E, se eu tivesse 4 elevado a 2/3, como é que eu resolveria? Eu iria criar um radical, esse 4 passa a ser o radicando, esse 2 passa a ser o expoente do radicando e esse 3 é o índice do radical. O que eu tenho aqui? Eu tenho raiz cúbica de 4 elevado a 2. Se eu quisesse representar melhor, eu teria uma raiz cúbica de 4 vezes 4 duas vezes, que me daria 16. Então, ela poderia ser representada como raiz cúbica de 4 elevado a 2, ou uma raiz cúbica de 16, que 4 vezes 4 duas vezes, aqui ó, calculando, vai nos dar o mesmo 16. Então, aqui é potência de expoente fracionário, expoente positivo novamente e expoente negativo. E a segunda, nós aplicamos só a primeira propriedade da potência, que potências que vão se relacionar multiplicando, onde a base é a mesma, você tem o que? A propriedade de produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. E expressões assim podem ser colocadas em forma de base e expoente, em forma de potência ou em forma de valor numérico, certo? Até a próxima e a gente continua na próxima aula com as outras propriedades da potência e logo após vem questões que você possa resolver já baseada nesses exercícios que são feitos, né? Que foram feitos ou que está sendo feito nesta aula e na próxima, certo? Só lembrando que toda e qualquer dúvida a gente coloque. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima.